Aí nós fomos, 98 a cisão, né? foi a primeira cisão, a gente precisou de um apoio, né? Na época a gente foi a São Paulo, contratou uma consultoria para redesenhar o que é que a gente queria. A gente já trabalhava na época com tecido e confecção, sendo que a confecção representava 20, 25% e o tecido 75%. Vixe. Então a gente e com a evolução dos tempos, cada vez mais o tecido caía, porque aquela história de costureira, roupa feita, isso Foi não existe. acabando. Hoje É. praticamente não existe. Já começou a acabar naquela época, o tecido vinha em queda, né? A venda do tecido vinha em queda, e aí nós nos lançamos ao mercado como uma loja de departamento, né? Uhum. Então nós mantivemos o departamento de tecido, mas só com os tecidos básicos, né, Uhum. que tinham alta saída. Nessa época a gente tinha uma grande distribuidora de tecido em São Paulo, chamava-se Megatex, então a gente importava muito tecido, né, e distribuía tanto para o comércio atacado como para as lojas da gente. Então nós ficamos com o departamento de tecido nas lojas e implantamos a confecção, a cama, mesa, banho, colchão, departamento de celulares, e aí fomos injetando novos departamentos nas lojas. Isso já foi logo após a cisão Foi, logo ou após a cisão. já virou departamento? Já, nós nos diferenciamos radicalmente no momento da cisão. Tanto é que a gente passou um dia com as nossas lojas fechadas, né, e quando nós reabrimos com uma grande campanha na televisão, na Rede Globo, né, quem fez todo o nosso processo de nova imagem, de construção da nova imagem, foi a atriz Carolina Ferraz, né, na época, e foi muito bom, foi muito vantajoso, a gente ganhou força, a gente não se desfocou do público, que isso é muito importante, né? Nós não demos um pulo para ir atrás de outro público. A Esplanada, desde o momento do nascedouro dela, ela atendia o cliente C, D e E, né? E aí a gente se focou em ser uma loja desta forma de departamentos para a classe C, D e E, né? Nós sempre andávamos um degrau a menos do que a CIA, né? Sim. E assim, Eram os concorrentes, né? eram os concorrentes nossos, CIA, CIA, Riachuelo. Riachuelo, Renner, Ponto da Moda, que ainda existe até hoje, né? E a gente tinha também os concorrentes locais, porque nós também éramos regionais, né? Assim, em Pernambuco, nós estávamos em Recife, Caruaru, Petrolina, né? Em Salvador, na Bahia, a gente estava em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, então sempre a gente estava na capital e nos principais lojas do interior. Então a gente tinha que se preocupar muito com o mercado regional e local, né? Principalmente para o público a quem a gente se destinava. Então a localização do público era muito importante, as faixas de preço que a gente trabalhava dentro do produto que nós vendíamos, manter a qualidade do produto. A gente tinha a facilidade de já ter o tecido, né? Porque é um grande componente do preço da confecção, o tecido. Sim. Então a gente primava por ser uma loja que pudesse oferecer o melhor pelo menor preço. Tanto é que esse foi o nosso slogan há muitos anos, né? Mesmo com o redirecionamento, com o redesenho da empresa focada para lojas de departamento, saindo da antiga loja de tecido, né, e se renovando. Outro fator muito importante, Carlos, que foi importante para a gente para essa decisão, porque nós percebíamos o público da gente envelhecendo. Né? E a não renovação desse público, porque as pessoas novas, elas não tinham o costume de comprar o tecido. Elas já queriam a roupa Comprar pronta. pronto. E aí a gente viu CIA chegando, Renner chegando e tomando aquele mercado da gente. E o cliente era o mesmo. Então a gente fez, antes de dar o pulo, né, a gente fez uma pesquisa grande para saber com o nosso público. Na época nós tínhamos uns 2 milhões de clientes do crediário ativos. E aí, com esse negócio, nós aumentamos para 3,6 milhões. E foi muito bom, né, durante todo o tempo que a gente conseguiu conduzir a empresa desse jeito. Aí nós tivemos que, com o crescimento do negócio, com a exigência do crescimento da empresa, né, se exigiu mais capital de giro,
principalmente para bancar o crediário próprio, porque o nosso cliente, ele não tinha cartão de crédito. Cartão de crédito. Né? Imagina. Carnê, né? Mas era o carnê e a gente se lançou no mercado com o nosso próprio cartão de crédito. Fizemos uma parceria, uma associação com o Bradesco, fundamos uma administradora de cartão para poder bancar o capital de giro das nossas vendas, que representava 83% do nosso negócio, né? E desses 83 aí, 80% eram mulheres, né? E aí a gente fez essa associação para poder suportar o crescimento de mercado que nós estávamos tendo naquela época. Vale salientar uma coisa muito importante, né? Eu, meu irmão, a gente ávido por crescer, garotos novos, né? E a gente queria abrir mais lojas. E o papai sempre, com o pé no freio, no gol, dizia: é melhor do que abrir 10 lojas em prédios próprios, onde você vai estar fazendo filho, ou 10 lojas em prédios alugados, que não são seus, onde você vai estar fazendo filho na mulher dos outros, você está reformando o imóvel, você está fazendo o ponto, você está fazendo o ponto comercial. A gente abrir 2, mas que sejam nossas.